Então eu prometo que vai ser a penúltima vez que você vai ficar de pé, porque depois só na hora de ir embora. Evangelho de João, fique de pé com a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de João, capítulo 17. Enquanto você abre, eu lembro que no próximo domingo nós temos a reunião do NAEM, o Núcleo de Apoio aos Enlutados. Foi transferido esse mês, a partir desse mês, dos sábados para os domingos, tá bom? Então, o NAEM, que é o Núcleo de Apoio aos Enlutados, aqueles que estão com perdas de parentes e amigos que estão passando alguma dificuldade, nós temos uma reunião com a nossa psicóloga aqui da nossa igreja, que dá uma assessoria gratuita nessa área. Próximo domingo, às 8 horas da manhã, tá bom? Se você desejar, esteja conosco. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler apenas os 6 primeiros versículos. Eu não consigo concluir essa mensagem pela manhã, então se você vier à noite, nós vamos dar sequência. Não que ela não tenha fim, ela vai ser encerrada hoje, mas agora pela manhã, mas à noite nós vamos dar sequência ao mesmo tema, porque é um assunto muito interessante. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus. Tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Feche seus olhos. Te louvamos, Deus, desde já pela tua palavra lida. Continua falando conosco. Instrui a tua igreja conforme o teu querer e a tua vontade, que possamos sair todos daqui alimentados pela tua palavra, e ó Deus, que possamos estar diante da tua mesa, posta, Senhor, para contemplarmos o teu sacrifício nesta manhã. Em o nome de Jesus oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já teve medo de alguma coisa, de alguém ou de alguma situação perigosa. Talvez você diga que sim ou ainda não, pastor. Mas nós sabemos que o medo faz parte da nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa história, vamos experimentar uma situação que podemos genericamente chamar de medo. É aquela circunstância que nos assusta de alguma forma, quer seja por uma notícia de uma possível doença, ou uma porta que se fecha, um acidente com alguém. Todos nós somos passíveis de viver esse momento. O medo é muito comum, mais do que pensamos, e atinge muito mais pessoas do que nós imaginamos. Algumas não têm vergonha de dizer: tive medo de tal e tal situação. Outros preferem esconder. Eu conheço pessoas que são assim aparentemente muito corajosos. Eu me lembro da penúltima vez que o bispo Tito veio pregar na nossa igreja, e eu olhava para o bispo, sabe, com aquela aparência assim de, puxa, que homem forte, passou momentos difíceis na igreja, um homem que eu olhava para ele, aquele espelho de um homem corajoso. E quem esteve naquela vez que ele pregou, ele contou qual era o maior medo dele. De barata, irmãos. Quando ele contou aquilo, eu não acredito, bispo, que um homem com essa autoridade tem medo de barata. Mas ele fez, eu lembro do sinal que ele fez, que a baratinha olhava para ele e fazia assim, e ele morria de medo. Eu conheci depois dele muitas pessoas que têm medo de barata, por exemplo. Bom, eu não sou assim muito favorável a pegar uma baratinha, mas dizer que eu tenho medo não, porque quando ela se aproxima, eu vou lá e mato a barata. Tem muitas, né? Não vai fazer falta, menos uma. Eu mato e mando embora e tal. Dizer que tenho medo, não. Mas o medo é isso aí. É uma reação, não é? Um desconforto diante de uma situação. Pode ser assim, a gente acha graça, mas você que riu, eu sei que você sabe que Deus está falando contigo. Tem muito crente com medo de barata, irmãos.
Só não podemos ter medo do inimigo. Você pode até ter medo de barata, mas do inimigo nós não podemos ter medo. Pelo contrário, ele apronta conosco porque ele teme a nós, ele teme a nossa autoridade. A questão é que nós nos esquecemos que temos uma autoridade dada por Deus, e aí tememos a ele. Olha que coisa estranha. Ele com medo de nós é igual quando você se aproxima do cachorro, você não sabe se o cachorro está com medo de você, ou se você está com medo do cachorro. O inimigo, ele teme a autoridade do crente. Ele teme a autoridade que Deus outorgou a todo aquele que confessa Jesus publicamente. A questão é que nós não temos muitas vezes a palavra confiança em nós. E aí tememos a adversidade, é muito comum. O que eu percebo que na nossa jornada de fé nós podemos ter como um grau de aumentar a nossa confiabilidade no Senhor, aumentar a nossa confiança em nós mesmos? É a oração. A oração, queridos, quando nós nos entregamos a Deus, ela pode ser um remédio para todo tipo de medo. E aí os médicos e psicólogos, psiquiatras vão chamar o medo, esse medo de fobia. Estou falando de um medo exagerado. Eu brinquei falando do medo da barata, mas tem pessoas que têm fobia, um medo exagerado, do tipo, estou dirigindo, a barata pulou no painel, eu bati com o carro, pulei do carro andando. Você acha que não tem pessoas assim? Tem. Estamos dando um exemplo de um inseto asqueroso, lógico, mas poderia ser medo de qualquer coisa. Eu conheci uma pessoa que tinha medo de palhaço. Não podia chamar ela para uma festa de 1 ano se tivesse cara de palhaço na festa. Ela ficava apavorada. Logicamente, você vai dizer, algum trauma, alguma coisa aconteceu. Mas é o medo. Pessoas que se apavoram pelo emprego, a porta está para se fechar e ele morre antecipadamente. Queridos, quantas pessoas na época lá daquele, eu não vou chamar de falecido porque ele está vivo, mas de gestão falecida, que roubou o dinheiro do povo, e muitos empresários cometeram suicídio, com medo do porvir, com medo do que estava para chegar, porque na verdade dá uma sensação de pânico, né? Você tem um determinado dinheiro numa situação, trabalhou para isso, aí vem alguém, uma autoridade, alguém deu essa autoridade, não, sequestra o dinheiro dele. Olha o pavor. Daí a gente entendeu um pouquinho que o medo é natural. Em muitas circunstâncias da nossa vida nós podemos ter medo. A questão é que nós precisamos aqui começar a tratar através da palavra de Deus esse medo, essa fobia, essa dor antecipada, essa insegurança de um porvir. Por quê? Se eu anunciasse aqui, glória a Deus que eu venho para sempre profetizar coisas boas, mas se eu anunciasse, eu já estive num local, queridos, em que eu fui para ouvir uma palavra para me deixar bem e saí pior do que entrei, porque o pregador estava dizendo que naquele dia Deus tinha mostrado para ele que uma pessoa no meio da igreja ia morrer. É lógico que eu não olhei para ninguém, eu olhei para mim, né? Será que está na minha hora? Eu fiquei apavorado. Eu era novo convertido, acreditava em tudo que se falava. Olha aí, se você tem pouca experiência de salvação, vai devagar, hein? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Calma. A palavra de Deus, por mais que seja uma exortação, ela tende a cair no nosso coração e trazer paz. Ela não precisa trazer conflito. De conflito já basta a nossa vida em relação a este mundo. Por mais que seja uma exortação de Deus, a palavra tem que cair no nosso coração e trazer paz. Nós podemos ouvir uma bronca pastoral e mesmo assim ficar em paz, porque sabemos que é o Senhor que está nos tratando. Quando traz conflito, pode ter um dedinho humano, e isso é preocupante. Então, como a gente está falando de uma fobia, de um medo, eu começo a perceber, e aí eu vou tirar um pouquinho o foco do medo em si, e vou nos arremeter a outras sensações que o próprio Senhor Jesus poderia estar vivenciando nesta hora. No texto que lemos, ele faz uma oração, e eu vejo que a oração para Jesus é uma ferramenta importante para espantar do coração dele o quê? Todo medo, baseado no amor divino, na vontade de Deus nos amar. Daí tem uma canção que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Quando nós nos entregamos a esse amor, aquele medo que poderia ser natural, ou mesmo uma grande fobia, ou um medinho bobo, alguma coisa que nos deixa preocupados, o que acontece? Quando nós nos lançamos nesse amor, nós começamos a experimentar de uma confiança, independente do que está anunciado para amanhã. Quantos aqui temeram quando anunciaram o bug do milênio? De 1999 para 2000. E os computadores vão parar, o mundo vai parar, o ET está voltando, nem sabia se tinha ET que tinha que voltar, e inventaram tantas profecias de Nostradamus, o mundo vai acabar. Eu me lembro de uma pessoa muito próxima da minha família, que ela gosta muito dessas coisas assim, extremamente sobrenaturais, quase que espiritualizadas demais. E ela me ligou, morando longe, ela estava no interior de Minas, e disse: olha, você precisa urgente vir para cá. Eu disse: por quê? Porque já foi mostrado aqui, segundo a religião dela, que o Rio de Janeiro vai inundar. Está vindo aí uma grande onda e todos vão morrer afogados, até a cordilheira, aqui as grandes montanhas que dividem o Rio de Minas. Então, segundo a minha religião, eu vim para Minas. Já estou anunciando a venda de tudo. Estou vendendo a minha casa no Rio de Janeiro e você, estou ligando para te salvar. Eu ouvi, falei: minha querida, morrer em Cristo é ganho. Eu prefiro morrer em Cristo do que viver sem Cristo. E tem mais. Por que ele só falou com você? Porque eu ouço Deus. Você ouve Deus do seu jeito, eu ouço do meu. Eu sou crente, cristão, ouço através da palavra, ouço nas orações, ouço no som, eu ouço Deus de várias formas. Eu não sei como é que você tem uma relação com o teu Deus, mas eu prefiro ficar. E aí ela me chamou de ignorante, fundamentalista, não é? Exagerado. Haviam feito lavagem cerebral, eu estava um novo convertido, mas eu não era tão bobinho assim. Bom, isso já vai para mais de 20 anos. Eu sempre lembro disso. Há pouco tempo de novo disseram isso. O Rio de Janeiro corre um grande perigo. A nossa orla está sujeita, se tiver um grande derretimento das geleiras, pode acontecer da nossa orla. Você já viu ali na praia, ali no Portal do Recreio, aquele pedacinho, o mar está meio que engolindo a praia. Pode acontecer de ser algo assim, né? Brando, lento, paulatinamente, como pode acontecer devido a uma grande tsunami. Eu não duvido de nada, irmãos. Mas qual é a minha preocupação? Morrer afogado? Um dia eu vou morrer mesmo. Se Deus escolheu que seja por afogamento, eu preferia que fosse afogado num pote de sorvete. Mas se Ele escolheu ser de água do mar, quem sou eu para falar alguma coisa contra isso? Segundo a palavra, que me garante uma confiança, que não me dá esse medo, é que um dia todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, se eu tivesse que ter hoje o medo, é o medo de não chegar à presença de Deus para ouvi-lo dizer: filho bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O meu maior medo, e conforme o apóstolo Paulo dizia, de que adianta eu levar muitos à presença de Deus e eu mesmo ser no final desqualificado. Eu não posso, queridos, permitir que nenhum nem outro medo atinja a minha vida. Porque o que está acontecendo com Jesus, que eu estou aqui de uma forma muito simples, dizendo que ele está com um determinado medo, e que nós vamos transformar essa palavra em apreensão. Jesus não está com medo por ele mesmo. Ele está com medo por aqueles que ele vai deixar à mercê do mundo. Por isso ele faz uma oração intercessória. O que Jesus tem? Não é medo. A gente começou falando de medo, entramos na fobia, e agora eu vou atualizar para uma apreensão. Jesus está apreensivo. Por quê? Porque, segundo o Evangelho de Lucas, Pedro, ousadamente, diz que ele é um homem preparado. Jesus sabe que ele não é. Pedro diz que tem capacidade de fazer tal e tal coisa, e Jesus olha para ele e fala: Pedro, Satanás hoje mesmo me pediu a tua alma. E se eu não rogasse ao Pai, a peneira já tinha passado. Você não estaria de pé, Pedro. Vai te converter, Pedro. E quando você se converter, vou dizer mais: ajuda os teus irmãos. Por quê? Porque tanto Pedro quanto os irmãos eram fracos nessa ideia de que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor.
Se não fosse o Senhor, diz o salmista, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor guardar a nossa entrada, a nossa saída, a bala perdida já tinha nos atingido. Você nunca parou para pensar nisso? Quantos lugares perigosos você passa todos os dias? Qualquer lugar é perigoso, irmãos. E qualquer lugar é seguro, desde que você esteja na presença do Senhor. Qualquer lugar é perigoso. É lá o garotinho, na Rua Sul, coma. Não sei nem se ainda está vivo. Na casinha dele, brincando com a família, uma bala atingiu a sua cabeça. Em casa. Ah, a sua casa é segura? Não existe isso. Isso não significa que, estando eu na presença do Senhor, eu não terei medo algum. O medo vai fazer parte da minha vida, porque estando ou não na presença do Senhor, todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida, inclusive uma bala perdida. Você não parou para pensar nisso? Crente também sofre, irmãos. Crente também passa luta. Crente também adoece. Crente é atropelado. Crente acontece de tudo com crente, como acontece com qualquer um. O que nós estamos aqui procurando entender é que Jesus está vivendo um momento que nós estamos simplesmente chamando de medo, mas é que é um momento apreensivo, porque ele sabe que os seus discípulos ainda não estão preparados, nunca estiveram. E se nós pararmos para perceber, nós nunca estaremos preparados o suficiente para enfrentar todos os medos e adversidades da nossa vida. Nunca estaremos. Em algum momento nós podemos não ter alguns medos, mas em outros momentos nós vamos nos revelar bem fraquinhos. E aí Jesus, na sua presciência, observa o quanto eles sofreriam, presciência, ele já sabe o que está para acontecer. Estamos falando de Jesus no momento que já está indo para o Getsemane, para orar, para ser preso, para ser morto, ok? Crucificado, terceiro dia ressuscitar e dizer, estou deixando com vocês o Espírito Santo, mas eu vou para o Pai. A partir dali, Jesus já está enxergando o quê? O medo deles. Esta saudação, Pai seja convosco, por exemplo, é uma saudação de Jesus, oficialmente, segundo os Evangelhos. Segundo os Evangelhos, Jesus está ressurreto, ainda andando entre os seus amigos, visitando um ao outro, mas os discípulos estão morrendo de medo de ataque dos judeus, ataque dos romanos, perseguição, talvez as coisas sobrenaturais, estão lá reunidos. Aí chega alguém e anuncia, Jesus ressuscitou, eles vão lá, olham o túmulo está vazio, eles voltam, crê ou não crê? Quem trouxe a notícia? Uma mulher. Há 2000 anos atrás, a palavra da mulher não valia nada. Hoje, homem ou mulher, a palavra vai depender do seu caráter. Antigamente era do homem que valia. Hoje nem é do homem nem da mulher. Para ser franco, vai depender do seu caráter. Não tem nada a ver com o teu sexo. Percebe isso? Vamos levar a notícia. Quem? 2 mulheres ou 3. Um ou outro acredita. Tomé diz, não, só se eu ver com os próprios olhos. Eles estão com medo, apavorados, estão reagindo assim. Aí o Jesus atravessa a parede, aparece para eles, eles estão morrendo de medo. O que Jesus faz? Pai seja convosco. Fiquem em paz. Sou eu mesmo. Aquele. Eu dou com vocês. Aí alguns começam a ter uma fé mais equilibrada. Por quê? Porque naturalmente nós somos medrosos. Volte aí no texto, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e diz, que seriam essas coisas? Um pouquinho antes ele dá palavras de despedida. Ele já está anunciando a sua despedida. Vou para o Pai, ok? O mundo não vai me deter. Ele vai falando já isso. Então, tendo dito, falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Hora de quem? No grego é hora mesmo. A palavra é exatamente essa. Significa momento, fase, etapa. Chegou um instante que nós aguardávamos. Era algo esperado. Chegou a hora. Para ele dizer é chegada a hora, e alguns usam o termo é chegada a minha hora, de uma forma até errônea. Porque o texto aqui no original, no português, vai dizer é chegada a hora. Mas a hora de quem? Hora de Deus ser glorificado. Hora do Filho cumprir a missão que o Pai lhe otorgou, determinou.
Hora dos discípulos saberem quem realmente eles são. Porque uma coisa é a gente estar na presença de Jesus, aí eu vou usar o termo igreja. Uma coisa é eu estar na presença de Jesus na igreja. Outra coisa é eu tentar me lembrar que lá no mundo eu também estou na presença de Jesus. Por isso que a gente encontra pessoas que oscilam. Na igreja ele é uma bênção, lá fora é uma maldição. Como tem gente assim? Na igreja ele é santo. Lá fora, Jesus, nem o diabo pode com ele. Por que isso? Porque nos esquecemos que o tempo todo estaremos na presença de Deus e a qualquer momento é chegada a hora. Alguém sabe o dia de amanhã da própria vida? Não sabe. A qualquer momento esta hora é chegada. Mas o que Jesus está se referindo? A hora deles, dos discípulos sem o Mestre. Uma fase difícil que eles vão passar. E que se Jesus não intercede ao Pai para fortalecê-los, eles vão errar na missão, porque eles vão ser provados. E olha que coisa maravilhosa, a provação precisa de nós uma preparação. Hoje tem prova do Enem. Se tem alguém que vai fazer ou que já foi fazer, espero que tenham se preparado. Porque se não se prepararam, vão jogar dinheiro fora. Mesmo que fosse 100% múltipla escolha, estão contando mais com azar do que com a sorte. Não é assim que funciona. A nossa vida requer de nós, olha aí, uma preparação para as provações que estão por vir. Não estou fazendo não estou trazendo nenhuma profecia, nenhuma revelação, mas diante de estatísticas e diante da palavra de Deus, o mundo vai de mal a pior. Não espere, não confie demasiadamente nos homens. Talvez você já tenha aí o seu candidato para presidente, governador. Que bom que Deus te incomoda com essas coisas, porque nós somos responsáveis por aqueles ladrões que estão lá. Alguém votou neles. E por mais que tivesse tido roubo na urna, alguém apertou o botão a favor deles. Porque se eles não tivessem nenhum voto, não estariam lá. E não foram só os amigos. Normalmente esses homens se elegem pelos desavisados, por aqueles que não faz, aperta aí. Criminoso entra na minha casa, rouba o meu dinheiro, aperta aí, você faria isso? Se você não sabe em quem votar, meu conselho é: não vote. Já disse isso aqui. Beleza. Usamos de direito. Qual é o direito que eu tenho quando eu não voto? Eu tenho o direito de não votar. Lógico que implica numa multa. Você vai pagar uma multa depois. Mas é melhor que eu pague uma multa e não suje as minhas mãos com o sangue de inocentes, do que eu coloque lá o criminoso. Então, se eu não investigo, se eu não gosto de política, se eu não quero nem ouvir falar, então é melhor você não se pronunciar. Porque você pode estar colocando lá um homem ou uma mulher de bom caráter ou de mau caráter. Então, eu aconselho você a pesquisar, orar, investigar. Do contrário, fica fora disso. Nós já elegemos o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor dos Senhores e Rei da Glória. Louvado seja Deus. Esse é o eleito que a gente não pode se confundir. O resto, qualquer um pode ser bom, pode ser mau. Ok? Então, Jesus, por esse motivo, por entender que eles vão passar um momento difícil, e esse momento difícil para alguns pode ser apenas um medo bobo, para outros pode ser um medo terrível. Terrível. Ora, o que está sentindo Tomé quando chega para ele a informação de que Jesus está vivo? Ele tem medo de que seja uma verdade. Na verdade, ele pode até desejar aquilo, mas não acredito. Por quê? Não, por quê? Porque na cabeça dele a verdade seria: morreu, acabou. Para muita gente até hoje é assim: morreu, acabou, pastor. Continua pensando assim: vai acabar mesmo. Para mim não acaba não. Começa uma eternidade. A morte é o princípio de uma eternidade, quer seja no céu ou no inferno, como cremos. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. De onde eram esses homens? Do mundo. Mas apesar de serem do mundo, ele continua: eram teus. Por que ele faz esse jogo de palavras? Porque todos nós somos criaturas de Deus.
Mesmo que estejamos em qualquer religião, mesmo que não tenhamos nenhuma religião, todos nós fomos criados por um Deus. Nós cremos no mundo através do criacionismo. Deus criou todas as coisas. Não somos o fruto do acaso. Deus criou. Se eu fui criado, eu sou dele. De uma certa forma ou de outra, eu pertenço a ele. Há uma pertença nisso. Então, se eu sou dele, porém não me correspondo com ele, nem quero saber quem ele é, não acredito nele, estou confuso, eu não deixo de ser dele, eu continuo sendo dele. Mas não sou como filho. É porque isso vem em nós? Porque vem Jesus e diz assim, ó, em mim, vós todos serão filhos, adotados pelo próprio Criador. A ideia, querido, não é de gerar, mas de criar. É uma confusão teológica gostosa quando a gente começa a pensar, como assim? Pai e filho são um só. A gente divide isso, né, e fala da Trindade, mas isso é tão gostoso da gente imaginar, porque a palavra vai nos trazer uma revelação de que o único gerador, ou com a mesma natureza e essência, é o Filho e o Espírito. Nós não. Nós somos criados. E esta criação irrita o diabo porque fomos criados à imagem e semelhança. Que com o passar do tempo e com a descaracterização por conta do pecado, nós nos afastamos da imagem e semelhança completamente. Daí a gente entendeu porque há tanto desejo do homem não se parecer mais com o homem, da mulher não se parecer mais com a mulher. Deu descaracterizar tudo, ó, não tem nenhum chifre aqui, nem visível, nem invisível, nem igreja. Mas o que a sociedade está fazendo? Pegando jovens e implantando aqui chifres. Você nunca viu isso? A tatuagem vira coisa de criança. Agora, o salmista já dizia que o abismo chama abismo. O pastor não está condenando tatuagem nem aprovando. Mas um abismo chama outro. As primeiras tatuagens eram escândalo. Agora, minha filhinha de 3 anos pediu, eu fiz aqui uma cerejinha para ela. Olha que coisa linda, uma cerejinha. É um abismo chamando outro abismo, hein? Isso foi se abrindo. Hoje os jovens, para serem diferentes, descolados, não sei qual é o termo que eles usam, já passei, ser jovem faz tempo, para estarem no momento, na moda, o que eles fazem? Alargam a orelha. Não, a orelha é tua, em parte. Eu prefiro a minha orelha. Então, você quer largar? Pode largar. Não, eu quero colocar aqui um piercing, eu quero pendurar aqui uma corrente. Com vontade, querido. Mas vai chegar uma hora que a sociedade vai dizer, isso é coisa de criança. O negócio agora é implantar dente de vampiro, é colocar chifre, é cortar a língua no meio. Você nunca viu isso? É que a gente vê pouco, né? Mas ainda estamos num subúrbio, que a gente vê mesmo, mas Zona Sul vê muito, São Paulo vê demais, determinados estados isso virou tão comum a ponto de nós, que não queremos tais e tais práticas, somos os caretas do mundo. Mas a nossa geração vai passar, e a geração que vai ficar, se não for informado isso, elas vão daí para pior. Já entramos na era da mudança de sexo. Eu espero que não chegamos a enxergar com os nossos olhos, mas vamos entrar na era de, já tem, né? Implantação de cauda, rabo. Seres humanos implantando rabo. O que é isso, pastor? Descaracterização da imagem e semelhança de Deus. Por que estamos trazendo isso? Porque perdemos o medo. Aquele temor de lembrar que somos de Deus e devemos a Ele satisfação. O mundo já diz, somos de Deus coisa nenhuma. Vocês vieram de uma explosão qualquer, tudo bactéria que se transformou no que é. São pensamentos, a gente aceita o pensamento deles, mas não aceitamos esse pensamento para nós. Evangelho de João, deixa marcado aí o capítulo 16, vai no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Percebe aqui? Fala de poder, autoridade, fala de uma filiação que só vem através de Jesus. Se o mundo diz, todos nós somos filhos de Deus, errado, zero para ele. Na escola da vida ele não aprendeu nada. Todos nós somos criaturas de Deus. Para que sejamos filhos, nós temos que ser adotados pelo Pai através do único Filho, unigênito Filho, que é tanto o primeiro, primogênito, quanto o único, unigênito. Através dele nós passamos a ser filhos, e aí incomodamos demais o inimigo das nossas almas. E aí vem Jesus, percebe isso que os próprios discípulos não estão percebendo, e começa a fazer uma oração. Por que ele faz essa oração? Porque ele sabe, queridos, que a responsabilidade da igreja crescer, de salvar almas, de saquear o inferno, não será mais dele, pessoalmente, mas através dele a igreja tem essa responsabilidade. Então, se a igreja não fizer, quem fará? Os anjos? Os anjos queriam fazer. E Deus disse, não, cabe aos filhos esta missão. Então, acredita-se que quando Deus diz, cabe aos homens a missão de salvar a eles mesmos, através do conhecimento do Filho, acredita-se que naquele momento alguns anjos disseram, opa, eu não concordo. O primeiro deles foi Lúcifer. Eu não concordo. Deus expulsa ele, e aí ele traz todos aqueles que também não concordam, e a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos caiu com ele. Mas glória a Deus, Deus é maior, 2/3 continuam na presença do Senhor. Mas a missão, queridos, ainda é nossa. E nós não somos fortes o suficiente. Eu digo assim, nós não somos fortes o suficiente. Talvez você imagine que eu esteja dizendo que você é fraco. Então eu vou tirar o foco de você e vou colocar o foco nos discípulos, porque Jesus naquele momento está orando pelos discípulos. Será que eles seriam fracos? Versículo 7 e 8, lá de João capítulo 17. Volte lá em João 17, versículos 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Percebe aqui? Deus não chama fracos. Deus não escolhe fracos para o seu exército. Se Ele nos escolheu para estarmos aqui hoje, Ele não nos vê como fracos, por mais que você diga, pastor, mas eu fraquejo de vez em quando. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele nos chama pela capacidade que temos de reconhecê-los como filhos, como pai, para que sejamos filhos. Por quê? Porque o mundo conhece Jesus de ouvir falar, o mundo até usa o nome de Jesus, o mundo quer até usar a autoridade de Jesus, mas não sabem ainda o que é ser filho. Judas caminhou com Jesus, Judas comeu com Jesus, Judas era visto até como um cristão entre eles, mas ele não conseguiu dar sequência, queridos. Por quê? A crença dele era só enquanto Jesus estava. Quando Jesus é preso, o que acontece com Judas? Ele se envergonha de tal maneira, ele se encontra com o seu medo da revelação da verdade, que ele prefere dar fim à própria vida. Percebe que aquele medo bobo pode se transformar num grande medo na nossa história? Eu tinha medo de ser crente. Eu morria de medo de ser crente. Por muitas vezes na minha adolescência, muitas pessoas queriam apresentar Jesus, quiseram apresentar Jesus, mas eu tinha medo de ser crente. Por quê, pastor? Porque os crentes que chegavam até mim não davam um bom testemunho. Um dia estava eu indo para um show de rock, e aí eu gostava muito de gastar o meu dinheiro indo para show. Não fiz tanta estripulia, mas eu gostava de ouvir um bom rock pesado. Talvez você não acredite, mas eu era cabeludo, roqueiro cabeludo. Está eu indo lá para o Maracanã assistindo uma banda de rock, e aí vem um bando de crentes, e eles estavam todos vestidos de fantasminha, todos iguais, com a mesma roupa. Eu achei que era um desfile estranho, né? Por que eles se vestem assim? O mundo não é assim. Eu hoje respeito,
mas continuo achando que não é para isso. E aí eles chegaram e começaram a dizer: olha, são todos esses roqueiros cavaleiros de Satanás. Eu disse: mas eu vim ouvir um show de rock. Se ele é de Satanás, o problema é dele. Eu não sou de Satanás, eu sou de Deus, eu acreditava no meu Deus. Mas eles insistiam e disseram que se eu não deixasse, se eu entrasse naquele show, eu já estava automaticamente no inferno. E eu comecei a ter raiva deles. Como é que eles vão me apresentar o céu colocando-me medo do inferno? Você não pode desejar ir para o céu só com medo do inferno. Você tem que desejar ir para o céu porque o inferno não tem influência sobre a tua vida e porque você é liberto, lavado e remido no sangue do Cordeiro, louvado seja Deus. Você não pode estar numa igreja porque tem medo de alguma coisa ruim acontecer no mundo lá fora. As coisas ruins do mundo acontecem estando você onde quer que você esteja. A questão é que nós estamos aqui porque reconhecemos que há um Salvador na nossa vida, louvado seja Deus. Cremos nisso, queridos. E é isso que fortalece a nossa fé. O que Jesus tinha ali com os seus discípulos? Só seguidores. Se tivesse Instagram naquela época, o de Jesus era o melhor de todos. Jesus não quer seguidores de rede social. Deixa eu te dizer isso aqui, eu vou abrir um parênteses. É muito bom quando a gente propaga Jesus pelas redes. Mas melhor mesmo é quando a gente larga tudo, larga as redes para seguir Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ele quer um seguidor de fato. Ele não quer que você seja um seguidor só porque todo mundo é. Ele não quer que você seja porque não tem outra opção. Ele quer que você creia e assim no momento que você crê, você lança fora todo o medo. O que ele está dizendo? Vou orar ao Pai porque eu sei que vocês vão morrer de medo. Vocês vão se assustar com as perseguições. Ora, pastor, mas então Jesus escolhe medrosos? Não, pelo contrário. Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20. Coloca na tela para a gente ganhar tempo. Mateus 4, 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe. Versículo 20. Então, olha aí, eles deixaram imediatamente as redes. Imediatamente deixaram as redes para seguir Jesus. Eu quero te fazer aqui uma pergunta, apenas uma pergunta retórica, reflexiva. Só para você, não precisa responder, mas responda para você. Se Jesus dissesse: larga tudo, vem e me segue, você confiaria? Será que nós não estamos ainda aprisionados pelo nosso medo, por conta do que pode vir pela frente? Será que nós não estamos desejosos demais em pisar em terra firme, enquanto Ele nos quer mostrar que nós podemos caminhar sobre o mar com Ele, pisar nas águas e as águas não nos submergirem? Será que nós não estamos perdendo a oportunidade de vê-lo andando sobre as águas e desejar também andar como Ele andou? Mas Ele só vai deixar com que você pise nas águas e não afunde se você já estiver no barco com Ele. Porque quem está na praia continua na praia. Quem apenas quer terra firme continua preso às coisas desse mundo. Seguiram Jesus. Deus não chama medrosos. Se você está aqui, você não é um medroso. Não é uma medrosa. Você pode dizer amém por isso? A questão é que nós vamos sair daqui e vamos nos deparar com o mundo lá fora cheio de terror, que de qualquer modo vai fazer de tudo para que a gente se abata nos nossos medos. E aí não sabemos se vamos ter coragem de voltar neste lugar. Quanta gente disse: pastor, amei a igreja, quero ser membro. E eu pergunto: quantos cultos você já veio? Esse é o primeiro. Eu falei: então pode vir muito mais. Porque a igreja não é só me apaixonei por ela, amor à primeira vista, é amor eterno. Nós devemos estar num lugar que a gente se sinta em paz para viver o resto da nossa vida. Sabe a quem serve a igreja, queridos? A
ponte que liga o mundo, e ela está sobre um calabouço, estávamos prestes a cair, e ela nos liga deste mundo para o mundo de Deus. Então a igreja não pode ser um lugar de passagem, de visitação. Eu tenho que firmar meus pés. Se é este lugar que Deus colocou, glória a Deus. Desejo estar aqui para o resto da tua vida. Tem que ser um desejo. Se vai ser, eu não sei. Porque a gente sai de igreja por muitos motivos. Eu me mudei, meu marido foi transferido, eu vou morar em outro estado. A gente troca de igreja por muitos motivos. É muito comum. Mas a ideia é igreja. Estou agora saindo do ambiente da igreja local, estou falando de estar na igreja. A igreja é uma ponte. Ela não é o caminho, mas ela é a seta que aponta para o caminho que é Jesus. Então, o que Jesus está percebendo? Que se eles não forem cobertos por uma oração, eles vão temer o porvir. Lá em João capítulo 17, versículo 9, é por eles que eu rogo. Jesus dizendo ao Pai: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha como Jesus vai definir que ele não está velando por todos, mas por aqueles que o receberam. Então, se você quer uma proteção de Deus, você tem que estar debaixo da proteção de Deus. Ele usa o termo, quando ele olha para Betsaida e Corazim, ele diz: essas cidades que não perceberam que Deus queria juntá-los como a galinha junta os pintinhos. Como é que a galinha faz para proteger os pintinhos? Coloca debaixo das asas. E se algum pintinho sair debaixo das asas, a galinha não tem mais responsabilidade sobre ele. Nós devemos nos manter na presença do Senhor constantemente e viver debaixo desta ministração de Deus todos os dias. Você pode dizer amém por isso? Versículo 10: ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então por que o diabo quer roubar a nossa comunhão com Deus? Porque se nós não formos de Deus de verdade, Deus não há de ser glorificado. E quem vai glorificar Deus se nós nascemos para a glória de Deus, segundo o profeta Isaías? Se nós nascemos para glorificar Deus, queridos, se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Os animais, as plantas, como o salmista diz, por onde Deus passava, os rios batiam palmas, as árvores acenavam para Deus. Não, queridos, Ele fez toda a criação dele para a glória dele, mas o homem, Ele deu sabedoria, Ele deu o seu próprio Espírito para que através da nossa liberdade escolhêssemos viver para a glória de Deus. Entende por que nós somos escolhidos por estar aqui? Querido, é a coisa mais linda do mundo saber que nós não fomos impedidos por nada nem por ninguém, e é por isso que nós estamos aqui, porque Deus nos escolheu, e se Ele nos escolheu, Ele está nos sustentando, e nós não precisamos temer o porvir, porque Ele continua orando ao Pai sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus! Ele continua nos envolvendo com a sua oração. Ele continua dizendo: Pai, não permita que o inimigo toque na vida deste irmão e desta irmã. Senhor, continua com os anjos acampados, Deus. Eu fico imaginando o pai: mas filho, você gosta tanto desse irmão vacilão? Jesus: Pai, eu sei que viver naquele mundo lá não é fácil, mas se ele abrir o coração e se o Espírito Santo entrar nele, ele vai entender que vale a pena estar na presença do Senhor. Ele vai entender por ele mesmo: eu não vou amarrá-lo e trazê-lo à minha presença. Nunca Deus vai te obrigar a estar na presença dele. Nunca Jesus vai persuadir você com um terror psicológico, dizendo que se você não for dele, você já está no inferno. Porque isso a gente sabe que já está vendo. Assim como a igreja é uma ponte para o céu, o mundo é uma ponte para o inferno. E que ponte é essa que brilha tanto e nos convida tanto, hein? Que argumentos o diabo tem? Estrategista demais. Se não fosse a oração poderosa de Jesus. A despedida de Jesus é preocupante para ele mesmo. Mas preocupante em que sentido? Como homem, ele percebe que os discípulos não estão preparados. Versículos 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Para ele dizer: já não estou, já estou indo, hein? Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Olha aí. Para que se cumprisse a Escritura. Por que se cumprisse a Escritura? Deus não faz ninguém para ser queimado no fogo do inferno. Não acredita em predestinação. Nesse sentido, não. Acreditamos que a nossa existência, previamente, Deus nos fez para a salvação. Mas a partir do pecado, a predestinação cai por terra. Se hoje eu quero voltar ao destino que Deus tinha para mim, eu tenho que me arremeter a Cristo. Do contrário, filhos da perdição. Então, dois caminhos muito fáceis da gente entender. Ou eu escolho ser filho de Deus, através de Jesus, ou eu escolho ser filho da perdição. Eu continuarei vivendo no meu livre-arbítrio, à vontade. Mas Jesus vai me proteger, pastor? Não conte com isso. Porque ele mesmo disse que ele não ora pelo mundo. Ele ora por aqueles que o receberam. Ele ora por aqueles que o aceitaram. Ele ora por aqueles que se fizeram aceitar por ele. Porque não é só dizer Jesus, Jesus. Hein? Guarda isso no teu coração. Se você quiser ver os seus irmãos que aqui estão, um dia lá na glória, todo mundo de novo, imagine se Jesus nos der o privilégio, fazendo só uma ilustração, né? Da gente chegar na glória e aí a gente começar a rever uns e outros. E aí, irmão, quanto tempo, hein? Você não era lá da Nova Vida do pastor Java? Você viu o pastor Java por aí? Não, ainda não. E será que ele ficou, hein? Não, eu acho que ele está ali. Vamos reunir o grupo, vamos reunir o grupo, vamos. Jesus, dá para a gente fazer um corinho daqueles que a gente faz? Dá. Dá para a gente louvar? Dá. A gente pode te adorar com certeza, o resto da vida. Posso me reunir aqui com a nossa igrejinha lá e ficar mexendo? Pode. E aquela multidão e os crentes se reunindo e coisa linda. A única coisa que não vai ter é pregação, porque agora a pregação vai ser só dele. Ele é a palavra revelada. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio verbo que vai ser ação para as nossas vidas. Aquele verbo encarnado, é ele que vai estar lá. Então ele vai ministrar diretamente para nós. Eu quero encerrar dizendo que nós precisamos meditar e fazer uma reflexão do que estamos fazendo aqui. Pastor, eu vim porque eu amo esta igreja. Eu também amo. Eu vim porque eu sinto falta da comunhão. Eu também sinto. Eu vim porque eu não posso ficar sem tomar ceia. Eu também sei disso. Mas acima de tudo eu vim porque Ele me escolheu para que hoje eu pudesse estar aqui. Ele desejou que estivéssemos aqui. Ele enviou os anjos acampados ao nosso redor para que a gente pudesse chegar aqui. Talvez você não veja, mas a cavalaria de Deus está lá fora. E quando você sair, os anjos de Deus continuarão acampados ao teu redor. Porque Ele intercede por nós, queridos. É Ele que pede esse exército para nos guardar. Filhos, em todos. E aqui estamos porque Ele nos chamou. Aqui estamos porque Ele confia em nós. Aqui estamos porque Ele quer saciar a nossa alma. Você quer ser saciado por Jesus? Versículo 13, para encerrarmos. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Dá para você tirar algo de bom aqui? Sabe por que a gente não se sacia com as coisas desse mundo? Porque nada nesse mundo vai saciar o desejo maior da nossa alma. Nós só seremos completos em nós mesmos se tivermos Jesus dentro de nós. Não seremos completos se nós tivermos boas coisas, tivermos todas as nossas contas pagas, todos os membros da família saudáveis. Não é isso que completa a nossa vida. Não é isso que vai trazer o gozo completo em nós. Só seremos completos quando estivermos cheios da presença do Senhor. E é por isso que Ele ora ao Pai por nós, para que nós sejamos sempre firmes na presença dEle. Talvez seja essa manhã um dia de você fazer uma aliança com Deus para nunca mais sair da presença dEle. E se o mundo experimentou te fazer convites,
Você já chegou até aqui, você pode ir muito mais além do que você imagina. Não são os problemas da tua vida que vão tirar você da presença do Senhor.